Começando por aqui mais uma viagem e dessa vez a gente vai levar vocês para conhecer com a gente uma ilha bem famosa aqui da Europa e eu tô falando de Malta. E Malta, assim como Dublin, é muito procurado também por causa do intercâmbio que você consegue conciliar, né, o curso de inglês e também com o trabalho. E além do mais, né, aqui o clima é muito melhor do que de Dublin, apesar do salário mínimo ser menor do que Dublin, né, então muita gente prefere vir para cá porque também o custo de vida também é mais baixo. E aí o clima, né, é maravilhoso. Então se você quer fazer intercâmbio, talvez inclua Malta aí nas suas opções. Feeling over here, we could set this in motion. It's the time of the year for the city of the ocean. I got my friends over there. We can do this together. 10 minutinhos aqui do aeroporto fica esse lugar aqui que é chamado de Blue Grotto. Não tem como acessar lá embaixo, somente de barco, mas vale a pena você vir aqui só para ver, para tirar uma foto que é bem bonito também. We don't have any pressure. Let's dance to the music. Para se locomover aqui em Malta, você pode usar o transporte público e custa 2 euros por passagem. Existem ainda alguns outros passes, como diário ou até semanal, a gente vai pôr aqui na tela para vocês. Mas no nosso caso, que a gente só tinha 3 dias e a gente queria conhecer algumas praias, a gente resolveu alugar um carro. Mas teve uma pegadinha, porque o aluguel do carro foi 20 euros, a gente achou super barato, só que a hora que chegou lá para alugar, o cara começou a colocar taxas. Ele falou, ó, vocês têm que pagar 25 é uma taxa de aluguel, vocês já tem que deixar o combustível pago, mesmo eu falando que eu não queria, ele meio que obrigou a gente já a deixar um valor lá de 48 euros para o combustível, seguro também. No final isso tudo saiu 180 euros, então de 20 euros foi para 180, a gente achou que a gente foi meio que enganado, né? Então fica uma dica, se você for alugar carro, prefira essas marcas maiores como Alamo, Enterprise, porque a gente pegou uma não muito conhecida e acabou sendo enganado, né? Mas tudo bem, então no final o carro saiu 180 euros pra gente, com tudo incluso, já com seguro, com combustível, e facilitou bastante a gente pra gente se locomover aqui na ilha. E uma história legal sobre Malta que vocês precisam saber é sobre quem foram os Cavaleiros de São João. Cavaleiros Hospitalares ou Cavaleiros de Malta. Eles são uma ordem fundada em Jerusalém em 1050, inicialmente como um hospital para peregrinos. Essa ordem se expandiu e ganhou a aprovação do Papa para trabalho hospitalar. Com o tempo, eles se tornaram uma ordem militar com uma hierarquia bem definida. E a história entre os Cavaleiros e Malta iniciou em 1530, quando um monarca da época cedeu as ilhas de Malta a eles, para conter os ataques otomanos. E eles se instalaram nas 3 cidades, que é para onde a gente está indo agora, onde eles construíram fortes defensivos e por isso essa região é toda murada. E para a gente conhecer essas 3 cidades, a gente vai pegar um ferry, a gente está aqui do ladinho do ponto e a gente vai deixar todos os preços, tudo explicadinho aqui nesse vídeo também. É uma viagem super curtinha de 15 minutos aproximadamente e o valor para adulto, né, a gente vai deixar detalhado, mas é 2,80 para adulto. E de volta. Então a gente vai lá agora para conhecer. Esses nomes que estão aparecendo aqui na tela agora são os nomes das 3 cidades e esses nomes são inspirados nos nomes dos Cavaleiros de São João. As 3 cidades juntas também são conhecidas como Cotoneira. E em 1565 houve o Grande Cerco de Malta, onde os otomanos atacaram essa região para tentar conquistá-la, só que mesmo estando em minoria, e com a ajuda do povo, os cavaleiros venceram. Os cavaleiros governaram Malta durante 250 anos, até que as tropas de Napoleão Bonaparte tomaram a ilha e os expulsaram. Daria para perder um dia todo por aqui, mas se quiser só dar uma passadinha, como nós fizemos, é super tranquilo também. O Lower e o Upper Baraka Gardens ficam aqui em Valletta, que é uma cidade de Malta, e tem algumas histórias que remontam lá para o século XVII.
O Lower Baraka, que é esse que está mostrando aí na tela, ele foi estabelecido em 1661 e originalmente ele servia como um terraço para defesa da cidade de Valletta. Só no século XIX que foram transformados em jardins públicos. Já o Upper Baraka, que é esse que a gente está aqui agora, foi criado em 1775 e inicialmente era acessível somente para a aristocracia aqui da cidade. Daqui de cima tem uma vista muito bonita e ambos os jardins têm várias estátuas e monumentos que homenageiam as figuras importantes aqui da cidade de Malta. Essa praia que a gente chegou agora é a Pretty Bay. É uma praia de areia, é bem parecida com a do Brasil e uma água bem clarinha. Deixa eu mostrar aqui. A água bem calma, bem clarinha. Tem bastante família aqui, então eu acho que é uma das melhores praias para família. E uma coisa diferente aqui é que o porto tá bem aqui na frente, ó. Tem umas embarcações gigantescas aqui na frente. Não é muito normal uma praia tá tão perto assim. Mas a gente achou ela bem bonitinha. Vale a pena também passar por aqui. Tem um guarda-sol, a gente pagou 13 euros por um guarda-sol e 2 cadeiras. E a sereia já tá aqui na água. Tá gostosa aí? Isso que tá muito boa a água. Bem calminha, né? Bem calminho. Muito bom para criança, família. Não só vir para relaxar mesmo. A gente veio aqui nessa praia que chama Miracle, ou também é chamada de Riviera, mas sinceramente a gente não gostou muito. A água é bem transparente, só que a areia é bem escura, então parece que a água tá um pouco meio que suja, sabe aqueles rios com cara de rio sujo? A gente não curtiu muito não. A gente almoçou nesse restaurante aqui que foi muito bom. Os pratos estavam em torno de 15 euros. E a comida é muito boa. Então se você estiver passando por aqui e quiser almoçar num lugar legal, com uma vista boa, aqui é legal. Mas a praia em si, na nossa opinião, não atraiu muito. Então agora a gente vai atrás de uma outra praia que é aqui por perto. E esse lugar que a gente chegou agora é a St. Peter's Pool. Ela é bem famosa, gente, que a galera fica aqui em cima dessa parte que eu tô e pula ali direto no mar. E a gente não achava pelas fotos que seria tão alto, mas é bem alto. E esse lugar acabou ficando muito famoso, né, por causa do formato dele ser bem diferente. E isso daqui, gente, é coisa natural. É coisa que com o tempo, né, a água batendo, foi formando esse formato aqui nas rochas em formato de U. Tem essa parte aqui e tem uma outra parte ali mais na frente também. Mas essa parte que a gente está mostrando agora é a mais famosa daqui. Medina é uma cidade milenar com mais de 4.000 anos de história e foi fundada pelos fenícios. Ao longo dos séculos passou por diferentes domínios, como por exemplo romano, bizantino e árabe, mas ganhou destaque durante o período dos cavaleiros hospitalários,
antes de declinar quando eles se mudaram para Valletta. Sob o domínio britânico, Medina manteve a herança cultural e agora é uma atração turística famosa por suas ruas medievais e arquitetura histórica. Agora a gente está indo fazer um tour de barco e a gente contratou esse barco pela AI Malta. A gente vai deixar o link aqui do site deles. Eu achei super fácil porque esse tour que a gente vai fazer é de 3 horinhas, passa por Gozo e Comino, que é umas ilhas aqui próximo de Malta, né? E sai bem do norte de Malta, então a gente teve que sair do nosso apartamento, que a gente tá bem pertinho de Valletta, a gente demorou mais ou menos 30 minutinhos de carro. Mas vale super a pena pelo que a gente viu, né? Porque as águas aqui nessa região são as mais cristalinas, as mais bonitas. E esse tour leva 3 horas de passeio e o valor foi de 289 euros. Eu só tive que pagar uma reserva de 30 euros e o restante a gente vai pagar aqui em dinheiro para eles na hora. Então achei super confiável também, super tranquilo. E a gente está aqui esperando eles no ponto de encontro que eles nos enviaram. Então já já a gente mostra para vocês se é realmente tudo isso essas praias. Finalizamos agora, o passeio foi muito bom, nota 10. Então é um passeio que você precisa fazer. O nosso guia foi muito gente boa, o nome dele é Justin e foi muito legal, vale muito a pena. Golden Bay é mais uma praia daqui e fica do ladinho de Riviera, que foi a praia que a gente foi ontem. É uma praia de areia também. Aqui tem bastante coisa, ó, tem parquinho para criança no mar. A gente está vendo também lá na frente, ó, tem paraceio para fazer também. É uma praia um pouquinho mais agitada, mas também, ó, tem areia um pouquinho mais escura e a água é bem clarinha aqui também. A parte boa daqui é o estacionamento, que a maioria dos estacionamentos aqui são públicos, então não se paga. O único que a gente pagou aqui, a gente pagou 3 euros, então também bem acessível. E agora vamos curtir um pouquinho de Golden Bay. Se você precisar alugar aqui, ó, 4 euros pelo guarda-sol e 6 euros cada cadeira. Tá um pouquinho mais caro aqui. Aí se precisar usar o chuveiro é 1 euro e o locker 5 euros o dia inteiro. Mas a gente, que não é bobo nem nada, a gente chegou um pouco mais tarde aqui na praia e conseguimos uma sombrinha ali, ó. Tá fazendo uma sombrinha aqui nessa madeira. A gente já esticou a canga ali mesmo e economizou uns euricos. Então a gente espera que vocês tenham curtido muito Malta, da mesma forma que a gente curtiu. A gente ficou só 3 dias aqui, eu acho que seriam necessários uns 5 dias inteiros pelo menos, porque tem muita coisa para fazer também. A gente deixou de conhecer muita coisa, inclusive. Então é isso, dicas principais, aluguem um carro, porque andar de ônibus aqui é bem complicado. Até dá, mas vai ser sofrido, tá? Perde muito tempo. A gente vai deixar também no final aqui do vídeo quanto que a gente gastou com acomodação, com alimentação, passeio, tudo. Então, mas é um país que vale muito a pena de se visitar. As praias são lindíssimas, como vocês viram aí no vídeo. Então, se Malta não estava no seu roteiro, coloque no seu roteiro. É pertinho da Itália, de repente, se você estiver vindo do Brasil, já faz, ó, Itália e Malta. Fácil, dá pra fazer bem fácil. E como a gente falou no início do vídeo, quem gosta de praia, eu acho que Malta deveria estar num dos primeiros lugares, assim, de opções para se fazer o intercâmbio. Em Dublin, como vocês acompanham a gente no nosso dia a dia, é bem triste. Acompanha onde? No nosso Instagram, se você não acompanha, já vai lá, é @nosporai.fc.
E lá a gente posta, né, no Nosso dia a dia. real time, né, na hora que tá acontecendo tudo. Então se você não segue, a gente segue lá. E se você gostou desse vídeo, curte ele também, comenta aqui se você gostou, se você não gostou, se faltou alguma coisa, que a gente vai sempre tentar fazer o melhor e tentar melhorar cada vez mais. Agora a gente vai ter esse pôr do sol maravilhoso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Everybody's up for a good time in the summer, living it up in the sunshine in the summer, watching the clouds as they go by. I keep dreaming of those summer days.